Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Estão se cuidando? Isso aí, continue se cuidando, tá legal? Bom, a nossa aula de hoje será de matemática, ok? Vocês irão utilizar o livro da 162 até a 165 e após a tia Aline vai estar colocando no grupo uma atividade para poder estar fixando, tá legal? Bom, e aí o assunto da página 162 é um assunto novo, tá? Porque estaremos entrando hoje na unidade 3, tá legal? E aí a unidade 3, ela já fala, né, nesse capítulo 10 aí, sobre as frações, tá? Frações. O que são as frações? As frações, elas expressam a parte de um todo, ok? Observem bem essa pizza aqui, ó. A fração, ela expressa, ó, isso tudo aqui, tá? A parte de um todo, de toda a pizza aqui no caso, que é o desenho que a tia Aline tá mostrando, tá? E aí a tia Aline vai ler aqui o livro. Em alguns momentos eu vou ler, em outros eu vou pro quadro, tá bom? Bom, representação fracionária. Quando surgiu a necessidade de contar, o ser humano inventou os números. Lembra que a gente viu isso aí lá no iniciozinho do ano? No iniciozinho do livro estava falando sobre isso, né? A ideia de fração surgiu inicialmente para representar a quantidades menores que uma unidade. Porque assim, se você tem, né? Se você tem... se você tem aqui duas canetas, né? Eu tenho duas canetas. Se você tem duas canetas, né? São duas unidades, certo? E aí eu tenho duas pessoas, então uma fica para mim e a outra fica para ele, não é isso? Para outra pessoa. Agora, se eu tenho duas canetas e uma lapiseira, ou seja, eu vou dar uma caneta para uma pessoa, a outra fica para mim. E essa lapiseira aqui, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, assim, a fração, ela vai ajudar nessas questõezinhas aí, ok? Para essas metadezinhas aí, que não tem como dividirmos, né? E a gente vai ver como a gente faz essa forma aí da divisão. Bom, e aí tem uma imagem embaixo, e aí o rapazinho, o menino está falando assim, este lado tem 4 unidades e meia. Então, se você observar aqui, tem 4 unidades e meia. Tem esse meia aí, né? As 4 unidades estão certinhas, mas e esse meia? E aí tem uma outra moça falando o seguinte, há diversas situações do dia a dia que envolvem frações. E aí o menino fala assim depois, não vai comer o sanduíche inteiro? Você me dá a metade? A metade? Não, só 1/4 dele. Então, observe como essas falas aí de alguns personagens, ele utilizou o quê? Utilizou frações, não é mesmo? E aí do outro lado vem assim, ó, na página 163. Divida a pizza em 4 partes iguais para que todos comam a mesma quantidade. E aí tem aí a mãe, né, e a sua filha, né? E aí reparem que a mãe, ela fez uma divisão aí, né? A pizza era uma só, certo? Ela pegou essa pizza e fez o quê? Ela dividiu em 4 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Como está aqui no quadro, no livro de vocês. Dividindo a pizza em 4 partes iguais, cada pedaço representa 1/4 de toda a pizza que representamos assim. Então, ele colocou aqui, né, no quadro, Tia Aline colocou no quadro e vocês também têm isso no caderno, no livro. Então, aqui, a pizza, né, que é o todo aqui, certo? E aí foi dividido em 4 partes, né, porque ela colocou o cortador aqui no meio, cortou assim 2, depois veio, Tia Aline para desenho, ó, beleza. E aí veio aqui e cortou mais um aqui, ó. E aí obteve o quê? 4 pedaços, certo? 4 partes. E aí ele representou da seguinte forma o número. Isso aqui é um número fracionário, tá? Quando eu coloco um númerozinho em cima e o outro embaixo, eu vou passar a obter o quê? Eu vou passar a obter um número fracionário, né? E esse número fracionário aqui, nessa parte de cima aqui, desse primeiro número, ele é chamado de numerador. Esse primeiro número aqui que fica em cima, ele é chamado de numerador. E esse outro aqui de baixo, ele é chamado de denominador, ok? Bom, o numerador, ele é lido naturalmente como um número natural. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, todo numerador você vai ler dessa forma. E o denominador, ele é lido como forma de número o quê? Ordinal. Sendo que existem algumas situações que você não vai utilizar, como eu vou mostrar aqui embaixo para vocês já, tá bom? Bom, e aí vem assim, cada fração tem 2 termos que são denominados, numerador e denominador, como a tia Aline falou, numerador e denominador. Isso aqui é um número fracionário, porque é uma fração, e aí o número de cima é um numerador e o de baixo é um denominador, certo?
O numerador indica quantas partes da unidade foram consideradas. O denominador indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. Ou seja, né? Um aqui por quê? Porque vai ser um pedaço para cada pessoa, certo? Uma parte só considerada. E esse 4 aqui é porque a pizza foi dividida em 4 partes, ok? Bom, na situação apresentada temos o 1 aí, como ele mostrou, né? Que é o numerador, corresponde a um pedaço de pizza, né? Que é essa parte aqui do númerozinho 1. E o número 4, denominador, número de partes em que a pizza foi dividida. Ou seja, o 4 aqui representa as 4 partes em que a pizza foi dividida. Ok, pessoal? Bom, e aí na página 164 tem o seguinte. Opa, esses fios aqui. 164. Leitura de frações, ou seja, a forma que a gente vai ler, né, as frações. Porque isso aqui é um número fracionário, então eu preciso saber ler essa fração, certo? Como são lidas frações? Primeiro lemos o número que representa o numerador, que é esse aqui de cima, tá? Primeiro vamos ler o numerador, certo? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, como a Tia Aline falou, né? São números o quê? São lidos como números naturais, né? Em seguida, lemos o denominador, que é esse aqui de baixo, ok? Veja alguns exemplos nos quadros abaixo. Quando o denominador é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aí ele botou, lemos assim. No caso do 2, você não vai ler 2, você vai ler meio, certo? No denominador, tá legal? Igual aqui, ó, a Tia Aline fez um desenho aqui, ó. Eu coloquei aqui 2 partes, certo? Então, vou passar um traço aqui, tá? Esse aqui, também, pra gente poder fazer esse exercício. Então, aqui, quantas partes eu tenho aqui? Ele foi dividido em quantas partes? Qual é o denominador comum aqui? O que denomina aqui a quantidade de partes? Eu tenho 2 partes, então vão ser o 2 aqui no denominador. Qual foi a parte preenchida aqui? Seria o quê? O 1, né? Porque somente uma parte foi preenchida, certo? Eu vou ler aqui 1 segundo? Não. Para esse caso aqui é diferente. Eu vou ler 1 meio, ok? Como o livro aqui está dizendo, que o denominador, no caso 2, quando ele for 2, ele vai ser o quê? Vai ser chamado de meio, tá legal? O 2 aqui vai ser meio. Para essa situação aqui, ela é diferenciada. E o 3? A mesma coisa, ó. Quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, a parte denominadora são 3, né? Porque eu tenho 3 partes aqui. Quantas partes foram preenchidas? Somente 1. Então, eu vou colocar aqui o número 1. Então, eu tenho 1/3. Ok? Eu não vou poder ler terceiro, né? Para o 2 no denominador e para o 3, eu tenho uma situação diferenciada, ok? Bom, e aí a Tia Aline colocou um outro exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 partes aqui, né? Que será o denominador. Quantas partes aqui? Quantas partes foram preenchidas? 1, 2, né? O preenchimento é isso aqui, tá legal, pessoal? Do qual eu tô falando. Então, vai ser aqui no numerador 2. Opa! Então, 2/4, tá legal? Aqui eu leio dessa forma, ok? Bom, e aí embaixo vem assim, quando o denominador é 10, 100 e 1000, né? Porque são outros casos diferenciados também. Então, eu coloquei aqui, ó, um exemplo, ó, 5/10, porque olha só, quando eu tiver o 10 como denominador, pessoal, vai ser o quê? Décimos. Quando eu tiver o 100 como denominador, vai ser centésimos. E quando eu tiver o 1000, vai ser milésimo. Para esses 3 casos aqui, existe esse diferencial também, tá legal? 5/10, né? 5 do numerador e 10 do denominador. 6 centésimos. 6 do numerador e 100 do denominador. 9 milésimos. 9 do numerador e 1000 do denominador, tá legal? Então, assim, tem umas situações aí que os casos são diferenciados. O denominador é sempre lido no plural, né? Exceto quando o valor é 1. Então, aqui embaixo tem, como lemos, né? 1 meio, 5 centésimos, 1 centésimo, 13 milésimos. Nas frações com denominadores maiores que 10 e diferentes de 100, 1000, de 100, de 1000 e de 10.000, lemos o denominador acompanhado da palavra avós. Observe os exemplos. Então, eu tenho um exemplo aí que o livro me deu, certo? Tia Aline vai colocar aqui, ó. 5 e aqui tá 15, se não me engano, não é isso, Tia Aline?
Isso mesmo. Então, olha só. Reparem que o denominador 15, ele passou de 10, não passou? Então, como que eu vou ler aqui? Como o livro diz, ó, ele vai ler 5 15avos. Então, se passou de 10, você já tem que acrescentar o avos, ok? Então, 5 15avos, na forma que você for escrever, ok? Então, passou de 10, você vai acrescentar a palavrinha avos. E embaixo eu tenho 4 20avos, né? Que é o 4 o numerador e o 20 o denominador. Ou seja, um exercício bem tranquilo isso aí também, tá legal? E aí, se eu coloco aqui um outro exemplo assim, ó, para vocês observarem, ó. Se eu coloco assim, ó, o 2 no numerador e o 11 no denominador. Como iríamos ler isso aqui? 2 11avos. Por quê? Porque o 11, ele passou do 10, certo? E aí, se eu coloco isso aqui, ó, 4 no numerador e 12 no denominador. 4 12avos, ok? Passando de 10, existe essa palavrinha aí que tem que ser acrescentada, que é o avos, tá legal? Então, olha só, essa foi a nossa introdução do assunto de frações, tá? Após assistirem a aula, tá? Observe um exercício, tá? Que tem na página seguinte, que é da página 165, que são exercícios assim bem tranquilos. O número 1 diz o seguinte: indique a fração correspondente à parte pintada de cada figura. Então, no primeiro exemplo aí, vocês têm diversos quadradinhos, né? São 9 quadradinhos. Então, vocês vão traçar uma linha aí no meio e vão ter que colocar o numerador e o denominador. No caso, o numerador, né, que é a parte de cima, vocês vão escrever a quantidade de partes que foram o quê? Pintadas. Nesse primeiro caso aí, 5 partezinhas somente foram pintadas, não é isso? Você tem 9 quadradinhos, sendo que somente 5 foram pintadas. Então, esse 5 aí vai representar quem? O numerador. E quem será o denominador? Será qual? Será o número 9. Por que o 9? Porque é a quantidade de quadrados que vocês têm nessa opção aí, tá legal? E aí vão fazendo os outros também. No número 2, se um mês do ano é representado pela fração 1/12avos, escreva a fração que representa 3 meses, 10 meses e 9 meses. Então, vocês vão pensar e vão colocar. Sendo que um ano tem 12 meses. Então, quem será o denominador aí? Né? Vamos prestar atenção, tá? Número 3. Observe as frações e complete. Então, tem uma fração aqui. 13 21avos. Então, vocês vão escrever por extenso o nome dessa fração. E assim também com a letra B, tá legal? O número 4. Escreva as frações citadas em cada informação. Então, tem uma informação aqui. Letra A, por exemplo. O carteiro já entregou 43 centésimos de cartas. Como é que será essa fração aí em forma de número? Quem será o numerador e quem será o denominador? Então, vocês vão ter que fazer essa fraçãozinha aí, tá legal? Na letra B, a mesma coisa. Bom, no livro é somente essa página aqui de exercício que vocês têm para estar fixando. Mas após a tia Aline vai estar colocando um link lá para vocês estarem copiando também alguns exercícios no caderno de matemática de vocês, tá legal? Então, ó, um grande beijo e até a próxima aula.